Selbach, vamos começar pelo princípio dos tempos. De onde tu vens, de como que o Rodrigo Selbach surgiu, como é que foi o contato que ele tem, se ele teve algum contato com games na vida dele. O game, ele entra na minha vida em 86, né? Assim como muitas pessoas da minha geração etária, um dos primeiros contatos com videogame é a Atari. Sim. Né? Então a gente tem ali um primeiro momento de geração gamer se formando, é a geração Atari. O meu primeiro contato com games é o Atari também, o Boxing, o Enduro, o Pitfall, são os primeiros jogos assim, que eu lembro da minha vida de estar jogando, né? Eu era um menino, meus pais trabalhavam muito, e aí eles também, como eles não conseguiam passar muito tempo comigo, então às vezes eu também sei que eles faziam um sacrifício para me dar presentes legais. Sim. Mesmo que às vezes fosse fora da condição deles, né? E o Atari foi um desses presentes. Assim como tu, sou gaúcho também, né? Sim. Também comecei pela Atari. Nasci e me criei em Porto Alegre. E o game, na verdade, Rodrigão, ele sempre fez parte da minha vida. Eu acho assim, mas nunca... Quando você é jovem, principalmente ali pré-2000, não existia muita expectativa de trabalhar com videogame. Videogame era... De forma alguma. Um puro entretenimento, né? Claro. Mas pra mim esse entretenimento ele sempre foi muito gostoso. Sabe? Eu sempre, desde muito pequeno, e até com poucas influências, eu já me entendi muito nerd. Então minha mãe tinha muitos livros, então eu lia muito. Tive uma tia que me incentivou muito a ler, me dava muitos livros. Aí logo entrou o videogame, coisas que eu comecei a gostar. Eu lembro até hoje, primeira vez que eu assisti Star Wars na minha vida. Caramba. Que foi a memória vai me pegar um pouco aqui, mas ele foi o primeiro ou o segundo filme que passou num programa que dava no domingo, que era a Temperatura Máxima, que era o programa de TVs da Rede Globo, o programa de filmes da Rede Globo nos domingos. Sim. E aquilo ali foi transformador na minha vida, sabe? Caraca, Star Wars, que coisa... A gente nem chamava Star Wars, a gente chamava Guerra nas Estrelas. Então, e aí essas coisas, elas foram me empurrando para um lado mais nerd, assim. E aí eu acho que eu tenho poucas lacunas na minha vida ali sem videogame. Sim. Sempre fez muito parte da minha vida do menininho gaúcho ali jogando videogame. Entendi. Como tu disseste, realmente na década de 90 a gente não tinha perspectiva de trabalhar com games. E como que tu te viste dessa forma? Já que games não eram uma opção, como que tu estruturou? Normalmente quando a gente chega depois do segundo grau, hoje em dia ensino médio, né? Fica naquela situação, o que tu vai fazer como carreira? Como que tu decidiu e o que tu resolveu fazer a partir dali? Eu acho que isso é uma coisa que eu falo bastante quando eu palestro e tenho essa oportunidade de eu falar sobre isso. Assim, a gente passou um tempo muito grande da nossa vida escutando o que tu quer fazer quando crescer, né? Em vez de a gente escutar a pergunta, o que tu quer realizar, né? Quando tu crescer, o que vai te fazer feliz quando crescer? Uhum. E aí eu, como qualquer pessoa normal até hoje, recebi muito essa pergunta, mas eu não sei, Rodrigo, eu era um cara que eu meio que não dava bola. Não sei. Não sei, deixa rolar aí um pouco, eu vou deixar a vida me dando um caminho. Sim. E aí, além dessa coisa videogameística da minha vida, esse lado nerd de leitura, eu tive uma influência muito grande na minha vida, que foi o clube que eu frequentava em Porto Alegre, que era a ACM, Associação Cristã de Moços. Então eu tenho um pedaço muito grande da minha vida que foi na ACM. Não só na de Porto Alegre, mas eu vivi muito tempo na ACM de Canela também, trabalhando lá. E a ACM, muito esporte, né? Então eu me envolvi muito com esporte, com competição, assim, viajava para competir e tudo. Então logo me envolvi com vôlei, com basquete, com um grupo de líderes dentro da CM, e logo eu também comecei a praticar ginástica aeróbica. Legal. Que ele também era uma forma... A gente tinha um grupo de vôlei, né, na ACM, e a gente tinha um atleta nosso lá que ele jogava muito, e ele era um dos professores de ginástica do clube. Um dia ele me disse assim: Rodrigo, acho que o que falta no teu vôlei é um pouquinho da coisa que tem na ginástica. Sim. E eu comecei a praticar ginástica com ele, professor Paulo, depois
fiz outras ginásticas aeróbicas ali. E o esporte se tornou forte na minha vida. Mas quando chegou a hora de ir para a universidade, eu escolhi ciência da computação. Interessante. Aí fui, cursei, logo eu tive a oportunidade de... Aonde tu fizeste isso? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Né? E aí logo eu tive a oportunidade de trabalhar na abertura de um lugar que era muito legal até então, que se chamava Livraria Cultura. A Livraria Cultura, a gente já foi um lugar muito legal, tá? Hoje a gente vê várias coisas aí, vai abrir, vai fechar, vai ter não sei aonde, vai falir, mas se a gente pega ali na metade dos anos 2000, principalmente em Porto Alegre, sim, né? Aqui em São Paulo a Livraria Cultura já era muito famosa pela sua loja de conjunto nacional. Essa loja é incrível, tinha um dinossauro no meio. Eu não sei se ela ainda tá lá, mas é um dinossauro gigantesco, que foi a primeira vez que eu entrei lá, pra mim foi o ponto turístico de São Paulo. Ele era o conjunto nacional, pra quem não é de São Paulo, ele é tipo é um prédio que tem escritórios para cima e embaixo são várias lojas. Sim. E a principal loja era a Livraria Cultura, mas naquele momento, o Conjunto Nacional, ele basicamente eram várias lojas da cultura. Sim. Então tinha cultura geek, cultura não sei o quê, cultura alemã, mas era tudo da Livraria Cultura. Sim. Então a Livraria Cultura era um lugar absurdo. E aí eu vou trabalhar na Livraria Cultura para abrir o atendimento à internet da Livraria Cultura no Rio Grande do Sul. Interessante. Eles estavam começando com isso na época e eles precisavam de uma pessoa que entendesse de informática, mas que também tivesse um background legal de livros. Eu fui para ser esse gerente. Trabalhei muito tempo na Livraria Cultura. Foi muito aprendizado para minha vida, trabalhar com público, assim, diretamente comércio, né? Sim. Ele te dá muito ensinamento. E aí... Te dá também uma casca, né? Boa. Demais, assim, sabe? Tu ouve de tudo. De tudo. Pô, até a pessoa te xingar, porque ela tinha certeza que lá tinha o livro. Como é que vocês não têm? Ela desce ali o cacete em você e você... Tudo bem. Sorriso, exatamente. Apesar de como eu era do atendimento da internet, eu ia pouco pra loja. Sim. Mas eu trabalhei como call center de uma rede de internet a rádio. E às vezes as pessoas ligavam porque tinha um problema que ele tinha batido sem querer no insert e ele disse assim, pô, aqui agora a internet de vocês tá dando problema no meu Word aqui, eu tô escrevendo e tá apagando as letras. Senhor, tem uma letra, uma tecla chamada, não quero saber, eu sei que é problema na internet, veio um vírus, não sei o que lá. Então tu vê de tudo, né, nesse tipo de coisa. Com certeza. É verdade, é um ensinamento animal, assim, trabalhar com o público, né? E aí... eu saio da Livraria Cultura, vou para uma outra livraria que ela tinha em Porto Alegre, tinha na Grande Porto Alegre, trabalho mais um tempo lá e decido que aquela vida não dá mais para mim. Sim. Eu não quero mais, tô por aqui com ela. E aí eu fico pensando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer educação física. Caramba. Eu larguei tudo, larguei livraria, parei com tudo e fui estudar educação física. A minha vida já tinha um pedaço muito grande dela, que era a educação física, que era o clube, o esporte, a ginástica. Eu dei assim, posso dizer que eu dei muita sorte, porque no semestre que eu entrei, logo eu já fui chamado para ser estagiário num lugar. E aí logo comecei a estagiar já no primeiro semestre, eu trabalhei basicamente a minha faculdade inteirinha. Sabe, do primeiro semestre ao último de educação física, eu fiz ela trabalhando. Essa é uma característica, eu acho que de todo mundo que tem uma segunda faculdade. Eu também fiz ciência de computação, depois fui fazer a faculdade de jogos. Quando tu já entra na segunda, tu já tem a ideia de que tu vai ter que trabalhar, que tu vai ter que fazer. Então tu já vai encaixando as coisas, né? Tu já tá mais maduro naquele ecossistema de universidade. De como é que vai entregar o trabalho, o quanto tem que estudar, o quanto que não tem que estudar de verdade, sabe? Então, já entra ali um pouquinho mais calejado. Eu já entrei um pouquinho mais calejado. Eu amei a faculdade de educação física. Acho que eu fiz ela até bem rápido. Mas tu trabalhaste com o quê na época de educação física? Não, aí era musculação e ginástica. Ah, tá. Ginástica aeróbica tradicional, tá, gente? Se tornou meio que... eu me tornei sinônimo de ginástica numa época lá em Porto Alegre, assim. Então, eu trabalhava basicamente com 3 modalidades que se chamam Body Pump, RPM e Body Attack.
trabalhava com algumas outras coisas também, mas esses eram meus fortes. E, cara, foi uma época muito feliz da minha vida, cara, porque eu fui muito reconhecido por causa disso. Sim. As pessoas me chamavam muito. Rodrigo, você não quer ser professor aqui da nossa academia? Pô, não tenho mais horário e tal. Preciso me formar primeiro. Então, foi um período muito feliz da minha vida. E, pô, até hoje mantenho contato com algumas pessoas. Eu tenho uma aluna, Louise. Beijo. A Louise, ela entrou para educação física porque ela se apaixonou pelas minhas aulas. E hoje ela é dona de um estúdio de ginástica. Isso é muito legal, né? Isso me enche de orgulho, assim, sabe? Eu fico muito com uma certeza de que, pô, eu cumpri essa missão. Sim. Até então, Rodrigo, eu acho que muita gente... E aí, claro, isso vem muito ali de escassez financeira de Brasil, de ditadura militar, dessa formação que a gente tinha muito na época de entrar numa empresa e até o final e se aposentar. Mas a gente sempre viu... A carreira como uma coisa só, né? Eu vou ser isso aqui, eu tenho que até o fim da minha vida ser isso. Sim. Né? E quando eu entendi que aquela vida não era mais pra mim, eu troquei de vida. Justo. Sabe? E aí, esse mesmo movimento, ele vai acontecer de novo na minha vida, que é daí que eu entro nos games. O que acontece? Eu sempre acompanhava um outro podcast muito famoso, né? Famoso, pode falar? Não sei se pode falar. Pode, claro. Se não puder falar, corta aí depois. Não, pode falar. Que é o podcast do Jovem Nerd. Sim. Né? Que são nossos amigos, inclusive. Aqui a gente grava na Rede Geek, que é do Tato e do Mauri, e todos nós somos amigos. O Alexandre, o Dave, então tá todo mundo em casa aqui. Eu era o moleque lá em Porto Alegre ouvindo o Nerdcast desde o começo, assim. Sim. Cara, eu não tinha chegado no programa 50 ali, hoje os caras estão quase a 1000 programas. Eu escutava eles. E aí, cara, eles começaram a ir num evento que se chamava Campus Party. Uhum. E eu escutava os podcasts daquilo e eu sempre pensava assim, nossa, um dia eu vou nesse lugar. E às vezes as pessoas mas por que tu não foi antes? Pô, porque eu na verdade, nessa vontade de ir, na primeira vez que eu fui, eu demorei 3 anos. Sim. E aí hoje, quando alguém me fala assim... Nossa, Rodrigo, meu sonho é ir num evento tal, mas, pô, eu moro em Alagoas, eu moro no Ceará, eu moro no interior de Santa Catarina. Eu me identifico com essas pessoas. Porque, apesar da gente estar num mundo onde tudo é mais perto, às vezes, para um jovem, cara, não é fácil você sair da sua casa e ir para uma Comic Con, para uma Gamescom. Sabe? Não é uma coisa mais simples. Então, durante 3 anos ali, eu fiquei só sonhando. Um dia eu vou para Campus Party. Eu fui para Campus Party e aí, esse dia é um dia transformador na minha vida. É recíproco. Eu também comecei ouvindo o Jovem Nerd, também acompanhei o Jovem Nerd, fiz ciência e computação também. Então, obviamente, a gente regula de idade. Então, toda essa história é similar no meu caso. Eu também tinha o sonho de um dia conhecer o Jovem Nerd, um dia estar mais próximo dessas pessoas. E quem realiza o meu sonho de ir para uma Campus Party é tu. Não? Sim. Foi a primeira vez que eu fui, assim, que eu realmente pude entrar na Campus Party, foi quando tu me convidaste pra fazer o palco. Eu nunca tinha conseguido. Eu nunca tinha... Sempre tinha uma situação, uma questão, e daí não tá aqui na data que acontece no início do ano. Antigamente acontecia ali janeiro, fevereiro. Era isso. E era sempre difícil, porque daí era o momento que eu tinha pra voltar pra Porto Alegre, ou tava sempre afogado num projeto, e daí quando a Campus Party migra de horário, de momento no ano, né, que passa pra julho, agosto, daí daí a gente se conheceu e daí disse, pô, quem sabe tu não... Caramba, e isso é o pós-pandemia, né? Isso é o pós-pandemia, cara. Exato, então, era o meu sonho, assim, de criança, assim, de adolescente, jovem adulto, conhecer essas pessoas, e tu foi a pessoa que possibilitou isso. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração por me possibilitar isso, mas vamos começar pelo princípio da história da Campus Party. Tu tinha o sonho de ir na Campus Party? Tinha o sonho de ir na Campus Party pelas coisas que eu via, né? Pô, uma imersão em tecnologia, em cultura geek. Eu sonhava muito com isso, até que eu tive a possibilidade de ir na Campus Party Brasil 6i. Quando eu fui, eu conto essa história pra todo mundo, eu não tenho vergonha dela, assim. Do momento eu tive, agora eu não tenho mais, tá, gente? Eu fui pra Campus Party, era um momento
até diferente da Campus Party. Era um momento diferente da sociedade também. A gente tinha a possibilidade... Hoje, se a Campus Party fosse desse jeito, não tinha como ela acontecer. Era uma época onde a Campus Party abria os seus portões no domingo para as pessoas entrarem. Na segunda era a abertura e ela terminava no domingo. Então era realmente uma semana acampado. Claro, quem quisesse acampar, quem não quisesse acampar, quem não queria acampar podia ficar no seu hotel e outras coisas. Eu queria a experiência de acampar, fazia parte daquele meu momento também. Curti tudo da Campus Party. Eu vou ter que te dar uma pausa aqui pra entender isso. Tu disseste que tu tinha vontade de acampar lá. Tu tem 2,75 m, Rodrigo. Como que tu cabe dentro de uma... Naquela época eu já tinha também. Né? Pra quem não tem a noção disso, o Rodrigo é muito, muito alto. Então, como que tu cabia dentro da barraca? Atravessado, pé pra fora. Pé pra fora da barraca, era isso aí. Na verdade, assim, eu comecei encolhido dentro da barraca, e conforme o cansaço foi tomando, eu já deixava a porta da barraca aberta e botava meus pés pra fora mesmo. Entendi. Né? Tinha uma tática. Teve um amadurecimento também, sabe? Azar, cara. Uma experiência. Vai passar uma pessoa aqui mexendo no meu pé, azar, cara. Mexe, só quero tentar. Quero me esticar. Então, mas ainda hoje eu sempre falo assim, um dia eu vou voltar a dormir um dia na barraca da Campus. Eu quero um dia voltar... mas tá bem longe, eu acho, esse dia. O algoritmo tá de olho em você. Se não curtir, comentar e compartilhar, ele vai achar que você gosta de vídeos ruins e começar a recomendar uns conteúdos bem duvidosos. E a gente não quer isso, né? Então melhor garantir e assistir o episódio inteiro.